Milholi contou numa entrevista pra mim que ele foi demitido 12 vezes. Só imagina. Isso é resguardadas as proporções. Eu não estou querendo me comparar com o Milholi. O Milholi é incomparável dentro do contexto da mídia esportiva aqui de Criciúma. Mas comigo também aconteceu. E não só na imprensa. Uma vez eu trabalhava no Criciúma, falei algumas verdades lá. Nós vamos sair de lá, os caras... Fui trabalhar na Eliane, nós vamos num grupo, os caras, nós vamos lá conversar com os caras, porque isso não pode acontecer. Queriam me prejudicar no emprego. Não existe isso, gente. Não existe isso. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Idas e vindas, e você já ouviu muito a voz dele no rádio, metendo pau quando devia, ele fala o que quer. Antônio Sérgio Fernandes, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, mano, um abraço. É uma longa história aí no Criciúma, né? E por vias meio, às vezes... Tortuosas algumas? Tortuosas, mas são mais de 80 a 2018, 38 anos. Cara. Entre saídas, 5 vezes eu entrei e saí do Criciúma. 3 fui mandado embora por dizer algumas verdades. Os caras vai dizer a verdade pro chefe, o chefe te manda embora, né? E 2 eu pedi demissão porque não aguentava mais a pressão. Mas, porque não podia dizer a verdade? Mas foram entre entradas e saídas 5 vezes. Tá, mas você é advogado. Sim, agora sou advogado também, né? Tá. A minha primeira graduação foi Educação Física, por mais paradoxal que possa parecer, né? Porque a atividade física aqui... Era difícil. Mas desde cedo, cara, tu me disseste que eu jogava futebol, Jogava não? Adorava jogar futebol, mas sabe no colégio, quando... escolhia todos os 2 times, sobrava aquele guri lá no canto, todo vergonhadinho. Aí ninguém queria jogar no gol, tu vai no gol. Mas era um desastre, nunca joguei bola. Adorava, e com 14 anos eu já fui apitar futebol de salão. Eu estudava no Marista, aí ficava lá, louco que alguém me convidasse para jogar, como eles não me convidavam, sobrava o quê? Os colegas iam embora, os caras alugavam a quadra para jogar e não tinha ninguém que apitasse o jogo. Aí eu comecei a apitar o jogo. Mas cobrava ou não? Não! Só de brincadeira? Brincadeira. E virei árbitro internacional de futebol de salão, cara. Com 16 anos eu já estava apitando o Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Aí tive que pedir autorização para meus pais para poder viajar, porque era menor, né? Então assim começou. Tá, mas por que você vai pro direito? Porque assim, eu sempre trabalhei... Aí, da minha história no Criciúma começa quando o Criciúma perdeu o passe de um jogador importantíssimo na época chamado Paulinho Cascavel, um jogador com repercussão internacional, um centroavante. O Criciúma perdeu um passe por um erro administrativo. Aí as pessoas da cidade, tem um cara aí que apita futebol, que é metido a entender de lei, vive dando discurso aí. Aí me chamaram e eu fui trabalhar lá. Mas o que eu gostava mesmo era de apitar futebol. Essa foi a tua indicação? Essa foi a minha indicação. Tem um metido lá Tem um metido que é metido a estudar direito, sabe? Pelo menos regra de futebol ele sabe, tá cursando faculdade de Educação Física, né? Apesar de jovem, eu já estava cursando faculdade de Educação Física. Aí me chamaram e eu fui. Traz o guri. Aí fui cuidar das coisas erradas lá no departamento de registro, porque tinham perdido um jogador importante, chamado Paulinho Cascavel. Aí começou a minha história no clube. Mas trabalhei lá 2 anos e não gostei. Meu negócio mesmo era apitar futebol. E eu gostava muito de apitar futebol. Do salão ainda? Salão, mas fazer principalmente futebol de campo. Meu sonho era ser árbitro da FIFA de futebol de campo. Aí voltei pro futebol. Aí um dia eu fui trabalhar de juiz reserva num jogo do Criciúma. E o trio de arbitragem veio de Blumenau e os caras roubaram a bola do jogo. No final era praxe. Quem, o jogador roubou? Os árbitros levaram a bola embora. Daqui a pouco eu tô no vestiário, escuto, ouço um monte de berros e coisas. O presidente do clube, Moacir José Fernandes, aos berros: cadê o juiz reserva que roubou a bola? Porque me disseram que foi ele que levou, eu quero a bola de volta, não sei o quê. Pô, não tinha nada a ver com bola. A bola já estava na bolsa do Bandeirinha. Resultado. Vazia. Ele me acusou e coisa. Eu fui parar na delegacia de polícia, registrei um BO contra o presidente do clube e para encurtar a conversa. Acharam a bola ou não? O trio de arbitragem naquela época vinha de ônibus. Pegaram o ônibus da São Cristóvão para voltar para Florianópolis e no ônibus iam 2 alunos que estudavam faculdade de engenharia em Florianópolis e eram meus amigos. No ônibus eles comentaram: aquela história da bola vai dar uma puta de uma cagada lá, coitado do rapaz, vai ter que responder. Caraca. Os guris ouviram e a bola tava na bolsa do Bandeirinha dentro do ônibus. Velho. Aí eu voltei, procurei o presidente do Criciúma e contei essa história para ele. Agora
Como é que fica? O senhor foi lá, me desmoralizou e coisa, eu tive que... E agora, como é que fica? Não fui eu que roubei, eu não disse que não fui eu que tinha pego a bola. Por uma bola. Bom, resultado, 2 meses depois, me chamaram para trabalhar no Criciúma. Porque... Foi o pedido de desculpa oficial? Foi o pedido oficial de desculpas. Aí eu acabei voltando para o Criciúma. Mas daí você foi trabalhar com o quê? Não, com aí registro na mesma função. de atleta. Aí já fui ser supervisor. Aí o então supervisor do Criciúma, o Cláudio Wagner, acabou tendo um problema de saúde, acabou falecendo, e o Criciúma ia começar a disputar o Campeonato Brasileiro. Eu fui chamado e já na quinta-feira, no sábado, o Criciúma jogava em São Paulo contra o Corinthians. E lá já foi o Sérgio levar a delegação para jogar com o São Paulo, e de lá para cá, até hoje, dei volta no mundo, fui... Participei de Libertadores, ganhamos Copa do Brasil, vários campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros e toda a história que todo mundo conhece. Ou seja, uma coisa que eu quero entender no futebol é o que talvez ninguém entende. Por que é tudo tão obscuro no futebol? Não era para ser. Por que ninguém sabe o que está acontecendo nunca? Principalmente, olha, eu vou te contar uma pequena história. Eu sou de uma família tradicional da operária, todos eram atleticanos. O meu avô foi presidente do Atlético, os meus tios, e eu fui o único ovelha negra da família. Porque nós morávamos aqui no centro, atrás da Catedral Metropolitana, minha mãe trabalhava no Correio, e os fundos da minha casa eram fundos com a casa do seu Ledburgo, que foi um dos fundadores do comerciário, e eu, muito amigo do Zé Sérgio e do Russo, todo jogo, o seu Lédio levava eles no campo e eu ia junto para depois ganhar um regabof lá, um cachorro quente, naquela época chamava americano. Então, depois do jogo eu sabia que tinha um americano. Então eu acabei virando comercialino por causa do seu Lédio Burgo. De comprar um cachorro quente. Do americano. E aí comecei a gostar de futebol. Mas por que eu estou dizendo isso? Os meus irmãos... Quando o comerciário trocou de nome e passou a se denominar Criciúma Esporte Clube, os meus irmãos toda a vida foram contra, porque só trocou de nome, mas continua sendo comerciário, aquela talinha nada, não quer saber, não abre o clube, eles pensam que são dono. E eu sempre briguei e discuti muito com os meus irmãos com relação a isso. Hoje eu dou a mão à palmatória e concordo com eles. O comerciário trocou de nome, mas continua sendo de dono. Os caras escondem tudo. Agora estão passando por um processo que não se consegue nenhuma informação do clube. É tudo escondido. Vai ter reunião do conselho. Só pode votar segundo o estatuto quem está em dia com a mensalidade. Quem é que está em dia? Quem é que está adimplente? Eles não informam, só informam as coisas que interessam. Então é um clube extremamente fechado e isso causa revolta em um monte de gente. Mas só os dirigentes que não veem isso. Mas isso é comum no Brasil? Os clubes são assim? São assim. Tem raras exceções agora, né? O mundo está caminhando para uma velocidade muito grande. Hoje se fala muito em transparência, em gestão, em compliance. Então hoje quem não tiver nessa linha está fadado ao fracasso. Nós tivemos um grande exemplo no Brasil, que foi o Bahia Esporte Clube, que em função de tudo isso que você falou, houve uma ação judicial, a justiça decretou intervenção no Bahia, o interventor especificamente para reformar o estatuto, fazer eleições gerais e hoje o Bahia é um dos grandes exemplos de gestão no futebol brasileiro. Você é um cara que fala tudo que vem na tua mente. Pelo menos eu sentia isso quando eu te ouvia no rádio. Principalmente nos debates esportivos. Você metia o pau na galera, não dava muita bola. Se arrependeu muito? Pagou muito pela língua? Paga. No Brasil é assim, né? E aqui em Criciúma, cidade pequena, tudo repercute, né? Tem umas pessoas que acham que são donos. Daqui a pouco vão lá no dono da rádio pedir para te tirar, vão lá no teu emprego querendo te prejudicar. Mas já aconteceu, então? Já aconteceu, não só comigo, como com vários colegas jornalistas. O saudoso Milioli Neto, de saudosa memória, reclamava muito disso. De vez em quando tinha um dirigente que ia lá no dono da Rádio Eldorado pedir para tirar o Milioli, porque estava metendo pau, como se diz na gíria futebolística. Milioli contou numa entrevista para mim que ele foi demitido 12 vezes. Só imagina. Isso resguardadas as proporções, eu não estou querendo me comparar com o Milioli. O Milioli é incomparável dentro do contexto da mídia esportiva aqui de Criciúma. Mas comigo também aconteceu. E não só na imprensa. Uma vez eu trabalhava no Criciúma, falei algumas verdades lá, nós vamos sair de lá, os caras... Fui trabalhar na Eliane, nós vamos num grupo, os caras, nós vamos lá conversar com os caras, porque isso não pode acontecer. Queriam me prejudicar no emprego. Não existe isso, gente. Não existe isso. E a minha avó Madalena, de saudosa memória, sempre me ensinou uma coisa. Meu filho, quem fala a verdade não merece castigo. Não que você seja o dono da verdade,
Não, muito pelo contrário. Tenho defeitos como qualquer ser humano. Mas eu não engulo sacanagem, mentira, obscuridade, coisa feita por trás do pano para prejudicar os outros. Isso me causa muita... Hoje pela manhã, ainda ouvi um relato de um conselheiro do Criciúma que, olha, o cara chegou a chorar no telefone do jeito que foi tratado e humilhado por um diretor do Criciúma, porque ele foi lá, teve a ousadia de ir lá pedir um determinado documento. Então é assim que acontece. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, advogado, quase 40 anos de Criciúma Esporte Clube, o Antônio Sérgio Fernandes. A gente já volta rapidinho aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 da TV a cabo e nas ondas da Rádio Guarujá M960. Muito obrigado pela sua audiência. Se perdeu o Manos Talk Show, fácil, não se desespere. Vai lá no YouTube, você vai curtir todas as entrevistas completinhas, inclusive esta com ele que tem quase 40 anos de Criciúma Esporte Clube, Antônio Sérgio Fernandes. Sérgio, 40 anos de Criciúma, você viveu muitas coisas, né? Muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. As ruins apagaram as boas memórias ou não? Não. O saldo é extremamente positivo, né? O saldo é mais positivo que negativo. Os títulos que a gente participou, né, ajudou. Porque assim, ó, o resultado de um clube de futebol é o time dentro de campo e principalmente quando ganha títulos, né? E o Criciúma foi um time, é um clube vencedor, né? Evidentemente que de uns anos para cá, em função de problemas os mais diversos possíveis, né? O Criciúma construiu recentemente um modelo de gestão voltado para uma determinada pessoa que tem toda um invólucro aí na sociedade, que era o seu Antenor Angeloni. Depois ele resolveu não continuar, o mesmo contrato ficou com o Jaime. O Jaime acabou botando os pés pelas mãos em determinadas questões, né? Principalmente no que futebol, na essência do futebol, na formação do time, o jogo na formação mesmo, né? da comissão. O resultado final. Só que o resultado final do futebol é um somatório de coisas bem-sucedidas que começa lá fora, no porteiro, no cara que limpa o campo, no assessor de imprensa, na lavanderia, no roupeiro, no médico, no massagista. O resultado final é lá dentro do campo. Mas se as coisas lá fora, e não é com truculência, com falta de educação, com desrespeito com os funcionários, que tu vai chegar em algum lugar. Eu sou uma pessoa muito espiritualista, sou católico, apostólico, romano, praticante, acredito muito nas coisas certas. Então, as pessoas que fazem sacanagem acabam pagando com sacanagem. Já pagou por fazer o certo? Já, muitas vezes, muitas vezes. Lá dentro do Criciúma Olha mesmo? aqui, o último caso, o caso mais recente que... quando o presidente do clube me procurou para fazer o documento, para renovar o contrato para o Luiz e me disse que ele ia fazer um contrato por 5 anos, eu quase saltei da cadeira. Presidente, isso não existe. Será o primeiro modelo de contrato no futebol brasileiro com goleiro por 5 anos. O Luiz pode ficar aqui até 10 anos, mas que todo ano renovar, né? seja renovado o contrato. Geralmente o quê? Anual? Bom, normalmente é anual, é por temporada, né? Normalmente, até porque é bom para o próprio profissional, mas e o clube também, porque de repente não dá certo. E no caso do Luiz, especialmente, o Luiz já vinha de 3 cirurgias, o Luiz tinha feito já 3 cirurgias de joelho. Então, tentei por todas as formas alertar o presidente de que não era assim, de que não era assado. Ele se empolgou, a torcida queria, contrato por 5 anos, o resultado está aí. Agora tem uma ação na justiça de quase R$1 milhão para pagar dívidas de um contrato mal feito com o goleiro Luiz. Então essas coisas, né? E muitas outras que eu não vou aqui comentar para não causar nenhum tipo de coisa. Meu objetivo não é prejudicar, o clube está até indo bem, relativamente bem no Campeonato Brasileiro da Série C, e eu não quero atrapalhar, não quero tumultuar o processo. Cada contrato é um contrato? Cada jogador é um contrato diferente, cara? Cada jogador é um contrato diferente. Isso não é muito ruim para a equipe, para o time, cara? Sim. Cada um tem um brilho a mais, a menos, lógico. Cada um tem direitos diferentes dos outros. E pior é que as coisas acabam no futebol, porque hoje o futebol, os jogadores, antigamente, quando tinha o passe, o jogador era do clube. Hoje o jogador é de empresário. E o próprio empresário acaba contribuindo para que
as bases contratuais, os acertos, o quanto o jogador ganha, não ganha, comenta com o outro, isso acaba... Vaza e no grupo causa um problema bastante sério e... Tá, Vem cá, eu quero exemplo de coisas esdrúxulas que você já viu no contrato de jogador. Você lembra de alguma muito... Tem várias. Vai lá, uma que não pode ou pode, você lembra de alguma? Olha, jogador que a gente tinha que botar, na renovação do contrato, tinha que botar, por exemplo, uma cláusula extra dizendo que ele todas as ligações telefônicas ele teria que pagar, porque o cara gastava mais de telefone que ganhava de salário. Então, só para ter uma ideia, uma bobagem. Ele ligava do clube? Mas ele achava que ligava do telefone do clube e aquilo era de graça, que é a mesma coisa que estivesse usando. Então não é assim que funciona. Então eu citei isso, mas várias outras multa para jogador, rola? Multa para jogador? Sim, hoje é complicado. Depois da Lei Pelé, ficou complicado tu multar jogador. A legislação trabalhista, ela meio que veda isso, né? Mas antigamente era a legislação que regulamentava a profissão de atleta de futebol, de atleta de futebol profissional, permitia que você multasse o atleta até no limite de 40% do seu salário. Dele? Então, a gente fez muito disso. Mas hoje é mais complicado. Hoje a legislação trabalhista está muito rígida com relação a isso. E se você multar o atleta, é bastante complicado, porque você vai ter problema lá na frente. Você já sabe qual atleta que vai processar o clube? Já dá para saber por feeling? Praticamente. Isso aí vai dar problema? Praticamente. Se eu pegar a relação hoje, mesmo que desde 2018 eu esteja afastado do clube, mas pelo que eu acompanho... Por exemplo, a semana passada, o Criciúma mandou 2 jogadores embora. Porque brigaram lá, deu até faca. 2 ações trabalhistas. Ali vai rolar. Líquido e certo. Pode ter certeza. Porque a maneira com que é feito, é conduzido o processo... Né? Outra coisa que você me perguntou... Com relação a um jogador que tinha... Thiago Heleno, que hoje joga acho que no Atlético Paranaense, que era zagueiro aqui. Os caras inventaram uma confusão lá com o Thiago Heleno e o diretor da época de futebol, se eu não me engano, era o Cláudio Gomes. Não, vou botar esse cara treinar separado, que ele vai ver. Eu digo, não faça isso. É pior ainda, Não cara. faça isso. Não faça isso. Isso aí vai dar danos morais à legislação trabalhista. Não deu outra. Hoje está em uma ação aí de quase R$1 milhão para pagar para o Thiago Heleno, porque botaram o cara a treinar separado, o cara entrou na Justiça do Trabalho. Gerou constrangimento. Constrangimento e uma série aí vem uma série de coisas. Tá, vem cá, o que falta para o Criciúma voltar para a elite do futebol? Na sua opinião. Você que já viu ele na elite. Primeiro, hoje não é mais possível o Criciúma continuar sendo gerido com um modelo fechado, resolvendo as coisas dentro de 4 paredes. Primeira coisa que tem que fazer o pior legado que vai ficar da gestão GA, que através de contrato geriu o clube aí nos últimos 5 anos, será o afastamento da comunidade do Criciúma. Hoje tem praticamente, não chega a 1.000 sócios pagando. A torcida adora o clube. Lançou uma camisa aí e fez um... Sucesso gigantesco. Foi um sucesso. Tinha fila de quase 1 quilômetro para comprar camisa. Mas, no entanto, tem 600 caras pagando... Então, alguma coisa está errada. Então, tem que resgatar. A receita está aí. Resgatar a empatia do clube com a sua comunidade, com a torcida. Tem que trazer o torcedor para o seu lado. Não é tratando com antipatia, se escondendo, não dando entrevista. Porque o clube é meu, porque eu faço, porque eu mando, porque eu... Isso não existe. Não tem, mas não tem como dar certo. O clube é de uma pessoa ou não? Como é que funciona isso? Foi feito um contrato. Mas como é que funciona? Quem cede o clube para uma pessoa? Isso foi feito um contrato na época. O seu Antenor Angeloni, porque era a figura do seu Antenor Angeloni. Uma pessoa que já tinha sido presidente do clube 4 vezes, que revolucionou o clube, né? O Criciúma hoje tem um estádio do Heriberto Wilson com arquibancadas, com cobertura, graças ao seu Antenor Angeloni. Desde a primeira vez. A primeira arquibancada que se construiu, ele não teve a participação direta, mas daí para frente, todas as ampliações do estádio, ele teve participação direta. E aí acontecem essas coisas. Bom, como a rede Angeloni tinha prestígio, ou tem prestígio, o seu Antenor tem prestígio, o seu irmão Arnaldo tem prestígio na cidade, foi praticamente entregue o clube para eles administrar. Porque o Criciúma, por gestões passadas, acabou passando por um período de muita turbulência na época do presidente Edson Búrigo, né, o popular Cascão. O clube mergulhou numa série de dívidas, chegou ao ponto de
dá um vendaval, caía a cobertura do estádio e como estava segurado, o seguro pagou, indenizou a cobertura, eles usaram o dinheiro do seguro para pagar salário. E a cobertura, depois, como é que faz? A cobertura tiveram que desmanchar lá o que sobrou de ferro, porque jogar. não tinha dinheiro para reformar, porque tinha usado o dinheiro. Então, o seu Antenor voltou pela última vez e aí novamente resolveu reformular, revitalizou o clube no seu patrimônio, em tudo que você imaginar, saldou todas as dívidas e aí surgiu a hipótese de fazer um contrato de gestão para que ele, através de uma empresa criada entre o seu Antenor e o Arnaldo, criaram a gestão de patrimônios, que é a GA, e aí o clube foi passado praticamente para eles. Só não passou o patrimônio físico de papel passado, mas a utilização era 100%. Tudo que girava de dinheiro no Criciúma é da GA, como continua sendo até hoje. Tá, mas vem cá, tudo que nós estamos falando não adianta de nada se o clube não ganhar em campo. O futebol, é só especulação. Sim, né? sim. O futebol depende 100% do sucesso. Pode ser o clube mais organizado do mundo, pode ser... Está funcionando tudo às mil maravilhas. Não teve resultado desportivo, evidentemente que o reflexo vai ser no afastamento da torcida. Mas basicamente é o seguinte, ó, uma época aqui em Criciúma se reclamava muito que a prefeitura de Sara não fazia melhorias no Balneário Rincão porque o veranista não pagava imposto. O veranista não pagava imposto porque dizia que a prefeitura não fazia nada. É a mesma coisa hoje. O sócio não contribui porque diz que o time é ruim. O time é ruim porque o sócio não contribui. Então é uma questão bastante difícil, uma equação difícil. Então tu tem que resolver isso trazendo a torcida, trazendo o sócio patrimonial. O desrespeito que a direção do clube tem com os verdadeiros donos do clube, que são os sócios patrimoniais, é algo impressionante. Se eu contar aqui algumas histórias, o pessoal vai falar, esse cara está inventando, está mentindo, mas é verdade, porque assim, ó, estatutariamente, quem são os donos do Criciúma Esporte Clube? São os sócios proprietários. Cada um tem uma parcela de capital. Aquilo lá foi construído com um pouquinho de cada um. E essas pessoas são tratadas com o maior desrespeito. Bom, respeito é tratado quem vem aqui. Obrigado, Sergião, pela presença. Opa, estou sempre à disposição. Desculpa, às vezes eu me empolgo e avanço um pouco o sinal, mas é uma satisfação e sempre que precisar pode me chamar. Quando for para falar do Criciúma, eu estou sempre disposto. É uma satisfação muito grande. Obrigado, Sergião. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, entendendo ou não de futebol, vivendo realmente a verdadeira essência do futebol ou não, somos todos humanos e torcedores. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.